Olá pessoal, nós já estamos iniciando esse momento para que a gente possa estar junto discutindo essa situação em que envolve muitas pessoas, né, esclarecendo um pouquinho. Então vamos dando as boas-vindas, né? E a Rosa. Oi Laura. A Rose, o pessoal de Piracicaba, aí estando em peso. Ô meu irmão Daniel, Deus abençoe. Olana, muito bem. Nós vamos entrar aguardando aqui a Carla. Assim que a Carla também já entrar, a gente inicia nosso bate-papo. Para que a gente assim descubra um pouquinho mais, né, como que esse Deus age na nossa vida, como que Ele pode, né, nos ajudar em todos os momentos da... Oi Ana, dando meu tchau também a vocês, pessoal aqui também de São José dos Campos, a Emília, já vamos preparando. Só deixa eu chamar aqui a Carla. Oi. Vamos ver como que nós vamos entrar aqui. Vamos lá. Tá aguardando. Isso. Vamos ver aí, Carla. Vamos entrar aqui. Pronto. Maria Rita. Oi, Maria Rita. Boa tarde. Olha o Everton. E aí, Everton? Foi que voltei aqui para São José, ainda não nos encontramos. Aí, a Leda, lá de Campinas, minha amiga. É isso mesmo. Maria Rita, eu era o padre do oratório. Só estou esperando a Carla aí aceitar o convite para a gente começar aqui, vou convidá-la de novo, né, para entrar aqui. Vamos ver. Ai. Oi, Gabi. Deixa eu ver se eu ainda adicionar aqui a Carla. Como eu vou fazer aqui? Vamos. Isso. Vamos lá, Carla. Oi, Aceitou o convite aí. tudo bem? Tudo bem. Uma boa Tá me tarde. escutando? Boa tarde, tá me escutando bem? Tô escutando aqui também. Consegue me escutar? Consigo te escutar. Ah, que bom. Bom, Primeiramente, muito obrigada, né, pelo seu agradeço. sim
né, pela nossa live, né, um tema tão delicado no momento de pandemia que estamos vivendo, né, onde as Sim, pessoas precisam se reinventar. Quem tem rotina tem que arrumar essa rotina. Quem não tem rotina tem que fazer uma, né? sim. Obrigada pelo seu É carinho, isso. pela sua disposição. É uma honra, né, estar nessa live com o senhor. Obrigada por me ajudar no Instagram. Eu tava dando um oi para as pessoas aí. O Adilson que Sim, eu entrou, também. O a Adilson acabou de entrar, o Valentina. Everton, a Valentina, o Evandro, há quanto tempo eu não vejo, o Everton, há quanto tempo eu não vejo. Oi, Valentina, querida. Presença internacional lá de Recife. Você viu que chique que a gente tá? Ai, ó, Ai, que coração beleza. até bate, padre do É. céu. Bom, então vamos Saudade também, iniciar. Everton. Sim, vamos Oh, iniciar. Né? tá. Primeiramente, Padre Ivan, né, agradeci o senhor pela oportunidade. Boa tarde, Antônio querido. Olana, minha princesa. Agradecer às pessoas, né, em primeiro lugar, por todas as perguntas que elas enviaram para a gente, Sim, tá? E de primeiro, Padre Ivan, também pedir desculpas, porque eu não sei se a gente vai dar conta de responder todas essas questões, né? isso. E eu me comprometo, né, a responder essas perguntas para as pessoas depois, se não der tempo da gente responder aqui ao vivo. Eu também não queria tomar muito tempo do senhor, porque ontem começou a novena de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Isso. E eu sei que o senhor está responsável, então vamos ver se a gente consegue destrinchar esse assunto da depressão, que é um assunto tão delicado, né? Para essas Sim. pessoas que fizeram o questionamento e para todos que estão aqui presentes. Bora lá? Vamos sim. Espero que daqui Vamos. 20 minutos eu esteja menos gelada. A gente vai Vamos lá. respondendo. Bom, Sim. a primeira pergunta eu vou fazer, aí eu vou dar uma explanação sobre o que a pessoa perguntou, aí depois o senhor fala a parte teológica, se assim eu posso dizer, né? Bom, a primeira pergunta gostaria de saber se a depressão é hereditária e se quando a família possui um distúrbio neurológico se predispõe, se quem é da religião espírita está mais propenso. Bom, se formos pegar a classificação do CID-10, o que temos? Depressão leve, moderada, grave, sem sintomas psicóticos e com sintomas psicóticos, né? Na depressão, o fator genético pode existir sim. Se existe alguém na família, a probabilidade da pessoa ter depressão é maior. Mas isso não é uma regra fixa, tá? Aumenta, sim, as chances dos descendentes terem. Mas, na realidade, Padre Ivan, a depressão, no ponto de vista biológico, ela é uma falha nos neurotransmissores para que esse funcionamento do neurônio aconteça de forma adequada. Aí depois vem a segunda parte, que ela pergunta, a pessoa, né, pergunta sobre a predisposição. Existem fatores desencadeantes para quem é predisposto a ter uma depressão. Então, não é uma regra, quem tem predisposição vai apresentar depressão, tá? Mas temos gatilhos, gatilhos internos e gatilhos externos. As condições externas que podem favorecer essa pessoa a desencadear um quadro depressivo. Isso pode envolver coisas como biológicas, orgânicas, hormonais. Então, não é porque eu sou predisposto que eu vou ter depressão, né? Sim. Sobre o distúrbio neurológico, tá?
como já disse antes, na depressão ocorre uma falha nos neurotransmissores. É isso que gera toda a falha do mecanismo dos funcionamentos dos neurônios, para a pessoa ter os sintomas. Por exemplo, quem tem epilepsia, por exemplo, pode ter uma chance maior de ter um quadro depressivo. Não só a epilepsia, mas qualquer distúrbio psiquiátrico, tá bom? Bom, sobre a religião, né, que a pessoa perguntou aqui da religião espírita, né? Eu não tenho muito entendimento da religião espírita e falando sobre depressão e religiosidade, não nos cabe aqui dizer sobre esquizofrenia ou não esquizofrenia nessa parte de religião nesse momento. O que eu entendo como essa pergunta que ela disse sobre a religião espírita? Como foi falado, que o gatilho aí tem componentes externos e internos da depressão, eu entendo que essa religião poderia ser um fator, né, que poderia colaborar no tratamento dessa pessoa, mas ela não é a causa da depressão, né? Eu entendo que a pessoa que segue uma religião, que tem uma fé, que tem um emocional, se assim eu posso dizer, estável, ao ponto de vista do amor e da fé, de pensamentos positivos, essa pessoa melhoraria mais rápido, se assim a gente pode dizer, ou melhor, deste quadro depressivo. Tá? E essa parte da religião, eu jogo a bola aí para você, porque eu não entendo muito bem. É mais na minha área. Né? Sim. Antes já de começar, né, eu peço aqui a iluminação do Espírito Santo, para que possa também chegar ao coração, ao entendimento das pessoas. Sim. Ela pediu especificamente da questão dos espíritas, né? Sim. Então eu vou lá do Allan Kardec, que foi quem estruturou isso, né? Que tem as bases disso daí. Primeiro, dizer de uma situação que pode ser negativa. Como que o espírito, os espíritas acreditam na reencarnação, e essa reencarnação é porque ela não conseguiu alcançar todo o seu auge, né, de virtudes, né, morais, inclusive virtudes morais. Então ela precisou reencarnar, né? E ela está tendo que pagar por situações em que ela não cometeu. Isso pode ser um peso para a pessoa, né? Ficar pensando em que ela não conseguiu e vai ter que carregar isso, né? Pode ser um peso, né? Mas também eles, né, têm Jesus Cristo como o grande mestre, né? Eles têm que... Foi o grande espírito, né, que alcançou, não Jesus como divino, né, não na sua divindade, mas como ser humano foi que alcançou o seu auge, né? É para chegar a Jesus Cristo. Então toda a questão morais que envolve Jesus Cristo, ele segue. E é nisso que ela precisa se apoiar, né, na caridade, que é o grande lema deles, né? E no perdão, né? Que são as coisas que vão naquilo que Jesus Cristo viveu, né? Então, ajudaria. Passo também para a religião católica, né? Ela não tem em si, o princípio dela, né, é a vivência do amor, né, e da salvação. Então nós não vivemos uma vida para pagar algo que nós fizemos, mas uma vida de agradecimento da nossa liberdade, né? Da nossa liberdade, tudo aquilo que eu faço é em agradecimento a Deus, né? Pela vida que Ele nos conquistou.
Então, a vida dentro da minha liberdade, eu assumo uma vida também de caridade, de amor, de respeito, de viver a vida de Cristo também aqui. Então, isso é um fator que ajuda bastante, porque no princípio da religião, ela tem a questão da liberdade e do agradecimento a Deus. Eu não estou nada forçado a fazer essas situações, mas ela parte de uma decisão minha. Mas também, se eu pegar, ficar me condenando, isso pode também ser um dos fatores externos, né? Que é esse gatilho Sim. que você falou para desencadear. Né? Se eu não for ficar imaginando o meu Deus como um Deus punitivo, né? Claro que isso vai pesar na minha vida. Mas se eu vamos dizer assim, for na vida de Cristo, né? Vivenciar esse Deus, né? Esse Pai amoroso que Ele revelou, né? Que é justo, mas é um Pai totalmente misericordioso. Né? Então, isso dá uma grande ajuda para nós. Sim, é isso mesmo. Não que eles sejam propensos, mas É tem isso. esses gatilhos internos e eternos, né? Que faz com que a pessoa seja acometida pela depressão. Ou talvez são duas situações, né? Tanto acometida pela depressão, ou como pode ser essa situação em que não nos leva a isso. Né? Sim, A religião também tem essa ajuda. tá. Bom, segunda pergunta. Agora essa é para você. Tá Tem. bom. Ai, agora essa é para o senhor aí. Tem alguma leitura da passagem na Bíblia que pode ajudar quem está numa depressão? Tem, são A gente bastantes. entende, é isso, a gente entende, Padre Ivan, que depressão é uma doença e que essa pessoa tem que ser assistida por uma equipe multidisciplinar, Sim, né? né? E aí o indivíduo fez esta pergunta, e aí eu passo para o senhor responder. Então, como ela deve ser tratada uma pessoa, não é só o âmbito do espírito, né? Mas também tem a questão corpórea, tem a questão psíquica, então a gente tem que tratar num todo, né? Tem a questão da fé, né? E a fé também entra como um desses fatores que deve ser acompanhado, né? A pessoa que é crente também deve ser acompanhado na fé, né? Então, a primeira situação é a pessoa de Cristo. Aí todo o evangelho, né, deve ser a pessoa de Cristo, deve ser o grande centro da vida dessa pessoa para que ela olhe. Uhum. Depois tem uma frase, que eu anotei aqui, né, que é de Mateus 11, de 28, 30. Vinde todos a mim, vós que estáis cansados, né? Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, uma pessoa que está na depressão, ela precisa desse aconchego, né? Ela precisa de saber de alguém que a compreende, né? Nessa questão do jugo, né? Sim, Alguém que está compreendendo todo o sofrimento, toda a dor dela, né? Porque também sofreu, porque também passou por essa dor, porque também teve na sua vida momentos de tristezas, né? Chorou, né? Cristo chorou, né? Também, né? Ficou triste com muitas situações em que ocorreram. É alguém que compreende a sua dor, né? Meu jugo é suave e meu fardo é sim. leve. Por quê? Porque vai compreender a pessoa na situação em que está e vai também cobrar, né? Vai ser justo com a pessoa para que ela tenha atitudes de acordo com a situação em que ela está vivendo, não com a situação em que ela vivia. Sim. Né? Então, eu gosto bastante dessa passagem. E depois, uma por excelência, é as bem-aventuranças, Mateus 5. Vai lá, feliz aqueles que estão aflitos, né? Porque vão encontrar, né, a consolação. Então, por um momento de aflição,
mas encontraremos, né, essa consolação em Jesus Cristo. Pode se apoiar nessas leituras, né, se aprofundar bem, que ali, a partir da vida de Cristo, vai encontrar também um bom respaldo. Sim, aquilo que o senhor falou, que não é a vida de lá atrás, né, do que eu passei lá atrás, né, o que está acontecendo agora. Por quê? Sim. Porque o que aconteceu lá atrás não tem mais como a gente mudar. Mas com o tratamento, a gente consegue fazer a pessoa ressignificar, dar um novo sentido para aquele sofrimento, né? E entender que nesse momento ela está precisando de cuidados. É isso que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, que a pessoa com depressão, por ser uma doença que ela não é visível, né? Que não dá no raio-x, que não dá numa ressonância, fica muito difícil na bagagem aqui, né, da ideia, do pensamento da pessoa, a entender o que o outro está sentindo. É aquilo que o senhor falou, o não julgar, né? Eu entendo, nós estamos falando de religiosidade, certo? Sim. Então, o não julgar eu entendo que aquela pessoa está passando por aquele momento de tristeza, e que não é uma tristeza assim, eu perdi um cachorro, estou triste, né? Minha avó faleceu, eu estou triste. É aquela Não é um tristeza mau que eu dia na vida, né? Não, é aquela a tristeza da depressão é aquela que eu permaneço nela e não consigo sair. Aí ela vira patologia, né? É eu conseguir, se assim eu posso dizer, padre, como cristão, dar atenção e carinho para essa pessoa que está precisando. Assim? Isso. Ok. Mais uma. Ok, uma pessoa que é ansiosa tem tendência a se tornar depressiva ao longo da vida? Bom, a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Todos nós temos ansiedade. Vocês lembram no começo do vídeo que eu falei para o Padre Ivan que eu espero que até o final minha mão esteja quente? Por quê? Porque gera ansiedade, dá um frio na barriga, mas essa ansiedade não me impediu de estar fazendo a live aqui com o Padre Ivan, certo? Essa ansiedade, ela é um estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. A minha ansiedade não teve nenhum tipo de preocupação, de pensamentos ruins. É aquela ansiedade mesmo normal que todos nós temos. É importante a gente ressaltar, Padre Ivan, que nem sempre a ansiedade é uma doença, tá? A ansiedade é um estado normal e saudável do indivíduo. Eu tô aqui, tô ansiosa, falando com o senhor, um teólogo, né? É bem difícil achar as palavras para falar, espero não ser redundante, né? Mas, pois, ela impulsiona para a realidade, para que eu realize os projetos, para que eu prospere, para que eu planeje o meu futuro. O que a gente tem que prestar atenção é o excesso desse sentimento. Quando o sentimento me impede de fazer algo. Dependendo da frequência e a intensidade desse sintoma, a ansiedade pode sim se tornar uma patologia de diversas formas de transtornos depressivos. Você entende? Quando ela passa desse limite, aí sim eu posso dizer que ela é patológica, que ela pode... Porque dentro do transtorno depressivo existem vários transtornos. Então, quem classifica isso é o médico psiquiatra. Então, ela pode sim virar uma depressão. Tá Bom? certo. Tá bom. Tô compreendendo também, tô compreendendo. Tô aqui escutando bem. Ai, meu Deus, eu espero Eu que eu preciso esteja... também, vou, vou compreendendo melhor e assim também posso acompanhar melhor, Sim, né? sim, o senhor me perguntou se eu estava pronta, né? E a resposta que eu respondi para o senhor, eu respondo para todas as pessoas, que eu nunca estou pronta, eu estou em desenvolvimento, né? Então, eu deixo um pouco de mim e levo um pouco do senhor, E a né? minha, depois eu falei, a tecnologia não tem essa daí não. Ou você liga ou você permanece Então, desligado. Eu falei, é exato.
Isso é verdade. Falei, então liga aí. Ó, mais uma, essa é bem grande, tá? Parar um pouquinho para prestar um pouco atenção nessa questão, que ela é um pouco Certo, extensa. E eu fui bem fidedigna com as pessoas que fizeram as questões, tá, Padre Ivan? certo. A depressão faz a pessoa perder a fé ou deixar de acreditar em Deus. Essa parte eu respondo um pouco porque eu entendo que é importante aqui a gente ajudar essa pessoa a entender que mesmo ela tendo fé, ela precisa procurar uma ajuda multidisciplinar. O que envolve a ajuda multidisciplinar na depressão? Família, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo, tá? E aí, continuando, né? A depressão faz a pessoa perder a fé ou deixar de acreditar em Deus. Seria interessante explicar que as coisas que acontecem em nossa vida não são porque Deus nos pune. Quem está perto de pessoas com depressão, como ajudar essa pessoa e dizer que Deus está com ela? Como a gente pode ser presença de Deus para essa pessoa em depressão, mesmo que ela não acredite que Deus está olhando para ela naquele momento? A pessoa que fez essa pergunta, Padre Ivan, ela fez vários comentários dizendo assim, que a pessoa tem fé, né? Só que aí ela é acometida da depressão e ela perdeu essa fé. Essa pessoa acha que Deus esqueceu dela, por isso que ela está com depressão. Tá certo. Então nós vamos retornar daquilo que eu já disse no início. Sim. Primeiro, nós estamos numa outra situação de vida. Não deixa de ser Sim. vida, mas eu estou passando num outro momento. Não é que Deus nos abandonou, né? Mas a minha compreensão de Deus, ele também parte da situação em que eu me encontro, né? Então, a pessoa deve compreender primeiro a situação em que ela está, né? Eu estou depressiva, né? Não sou depressiva, é diferente, né? Eu estou depressiva, e isso é um momento da minha vida, né, que vai ser vivido também, mas de uma compreensão diferente dessa manifestação de Deus na minha vida, né? E aí Deus não vai se manifestar da mesma forma de outros momentos, né, da sua vida, né? Outros momentos em que você estava muito feliz, né? Outros momentos, né, de grande euforia da sua vida, né? Ou até mesmo um momento de tristeza da sua vida, que também foi ali um momento de tristeza da sua vida, né? O estágio da depressão é um outro momento, né, em que se Uhum. prolonga mais, porque necessita de um tratamento, né, necessita de um tratamento, e que Deus se manifesta, mas de uma maneira diferente. Então, primeiro eu preciso compreender como esse Deus, nesse instante, se manifesta na minha vida. Ah, mais à frente, né, depois eu também vou dizer que pessoa pede outras situações, né, de como que ela vai poder compreender esse Deus, né, que se manifesta no sofrimento, se manifesta também na dor, se manifesta nas minhas angústias, né, e que é esse momento. E como estar com uma pessoa com depressão? Uma pessoa com depressão, né, das melhores maneiras de estar com ela é se fazer presença, né? Primeiro, e fazer presença não é o estar ali no mesmo espaço que ela, mas é compreender mesmo a sua dor, seu sofrimento, né? Até mesmo eu não estou sentindo o seu sofrimento, eu não sinto a sua dor, mas compreendo que é algo que faz a gente sofrer. Eu compreendo que é algo que dói bastante na nossa vida. Então isso causa um conforto, né?
e ali é um amparo, né? É um suporte, né? Aquela palavra, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Sim, Suportar, né? O outro é de dar suporte, né? Não é eu não aguento mais você, né? Mas é sim. de dar suporte para esses momentos. E dar suporte nesse instante é dizer que compreende que essa doença, ela faz com que a gente sofra, ela faz com que a gente, às vezes, não tenha tantos pensamentos positivos, né, na nossa vida, causa dor em nós, mas Muito que grande. é possível, né, que a gente passe por isso, né, e não vai passar sozinha. Não sentir, fazer com que a pessoa nunca se sinta desamparada, né? Mas sim sempre amparada ali, né? Sim, porque Eu muitas acho que das isso. vezes, né, o primeiro julgamento vem da família, né? E se a pessoa tem uma crença, uma religião, ela vai procurar apoio aonde? Na igreja, nos amigos da igreja. E o que ela quer? É isso que o senhor falou. Ela precisa ser acolhida, amparada, não julgada. Ela já está sendo julgada por tudo aquilo que ela está sentindo. E é uma dor que não é uma dor que a gente consegue quantificar, né? E é isso mesmo que o senhor falou, eu tenho que ser suporte para essa pessoa. Às vezes, Padre Ivan, a pessoa só queria um abraço, só queria ser escutada, só queria ser ouvida, né? E o que nós estamos vendo muito hoje é o julgamento assim: ah, você não faz mais comida porque você não quer, né? Você é preguiçosa. Então a pessoa já está num sofrimento e começa a escutar essas coisas negativas, ela vai entrando mais ainda dentro dela. Assim, eu estava lembrando de situações aqui, fugiu no momento, mas a gente já lembra. Podemos continuar. Tá bom, então. Vamos continuar. É... Uau! É. Vai lá. Bora lá, Padre Tem mais Ivan. uma para mim. Sim, bora lá, Padre Ivan. Pesada, hein? Qual é a dimensão da depressão dentro da fé? Bom, os nossos ouvintes já sabem que depressão é uma doença, certo? Por que as pessoas falam que quem tem depressão é falta de fé? Porque as pessoas mesmo, quando estão dentro da igreja, muitas delas, a primeira coisa que faz é largar os caminhos do Senhor. Tem padre que teve depressão e em seu momento não queria buscar Deus. Isso tem justificativa? Essa parte de por que as pessoas falam que quem tem depressão é falta de fé ou é falta de Deus, isso acontece, Padre Ivan, muito dentro do consultório, né? Ah, o fulano tá depressivo, tá lá deitado na cama, não consegue levantar porque ele tá com falta de Deus, ele precisa ir na igreja, ele precisa rezar, ele precisa orar. E aí, a gente leva um tempo, Padre Ivan, para explicar para esse pai ou para a família desse indivíduo que está acometido, né, dessa depressão, que isso não é falta de fé, que isso não é falta de Deus, que isso é algo orgânico, que isso é algo químico e que precisa ser ajustado. Qual que é, ao meu entender, o medo, né, da sociedade? Porque ainda, Padre Ivan, a sociedade está fechada para essa área da psiquiatria, essa área da psicologia, por conta de muitas coisas culturais, né, por criação, né, aquilo que vem cristalizado lá de trás, né? Por quê? Por conta da medicação. Porque a medicação para depressão é um remédio tarjado, eu não vou comprar, porque se eu tomar, eu vou ficar viciado nesse remédio. Aí demora um tempo, Padre Ivan, para a gente conseguir explicar para que essa pessoa entenda que ela está dependente desta doença. E no momento que ela entra num tratamento medicamentoso,
psicoterápico, né? Ela vai melhorando esses sintomas, aí sim ela vai se libertar desta doença. O que a medicação faz? Faz com que eu me liberte dessa doença. Ah, mas eu vou viciar? Não, porque é o médico que vai estar ali supervisionando essa medicação e é ele que vai saber o momento de retirar e qual é a dose para ser retirada. Então, muitas das vezes as pessoas chegam para a gente dizendo que não vai fazer o tratamento medicamentoso, que não vai ao médico por conta do medo desse vício, né, dessa droga, e é ao contrário. E a fé, né, a dimensão da fé, que é a primeira pergunta dela aí, né, da depressão, primeiro que a fé, ela vai no sentido da nossa vida, né? Ela busca essa compreensão do sentido da vida. E compreendendo o sentido da nossa vida, a gente busca tudo aquilo que faz com que a gente possa viver bem, né? Viver bem a nossa fé, viver bem a vida do cotidiano, né? Com as pessoas, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento com a gente mesmo, né? Então, e a gente passa por situações, né? Então, essa fé compreendida, ela faz com que eu busque também o tratamento, para que eu viva melhor também a minha fé. E minha fé faz com que eu, compreendendo, eu faça também melhor o meu tratamento. Então, a dimensão da fé nessa situação é que ela deve realmente compreender a sua vida e, compreendendo, a gente busque viver bem. Não é, de maneira nenhuma, falta de fé. A depressão ou qualquer outra situação de doença, transtorno, né, da nossa vida. Mas a fé, ela vai fazer com que a gente, nesse momento, né, também busque sentido, né, disso daí na minha vida. Tudo na religião, tudo na fé, ela encontra em Cristo, aí a pessoa, o seu sentido, né, para esse momento da sua vida. Vamos mais à frente? Sim, para que as pessoas, mesmo dentro da igreja, muitas delas, a primeira coisa que faz é largar os caminhos do Senhor. Porque também ela não compreendeu, né, bem essa situação em que ela está vivendo, porque imagina um abandono de Deus. Eu estou passando pelo meu deserto, né, pelo vale tenebroso, como está lá no Salmo, né, no Salmo lá no 21, 22. Eu passo por esse vale tenebroso na minha vida também. Não é que ele é algo em que Deus me abandonou, né? Mas Deus que permitiu, ele também dá o sentido para esse momento e nos acompanha nesse momento. Não como um castigo para nós, de maneira nenhuma. Deus vai nos castigar, né, para a nossa vida, mas tudo isso ele busca, nesse momento, viver ainda, compreender melhor a minha vida. Hoje, na pandemia, as pessoas estão tendo a possibilidade de vivenciar algo que ela não estava vivendo. Muitas pessoas que estavam afastadas da família hoje estão em casa e têm que viver esse momento e compreender essa situação na situação em que ela está. E a fé faz com que compreenda melhor e dê mais sentido ainda do estar dela na sua família. Então, esse momento também, né, a doença da depressão, ela também serve na medida da fé, deve ser compreendida como também um momento em que eu busco compreender ainda melhor as minhas fragilidades. Talvez eu ache que eu seja tão super, tão indestrutível,
e algo vem e São me diz que... autossuficientes? É, oi? São Autossuficiente, autossuficientes. isso, que eu sou autossuficiente, e aí vem essa situação, a doença, e diz, né, que há algo que eu preciso compreender melhor da minha vida, né? E principalmente essa presença de Deus, né? Como ele se manifesta no nosso dia a dia. Sim, eu entendo também, Padre Ivan, que quando a pessoa pergunta que a primeira coisa que faz é largar os caminhos do Senhor, eu não acredito que esse indivíduo tenha largado dos caminhos do Senhor, né? Eu entendo assim, o caminho, eu entendi assim, o algo físico, a igreja, né? O concreto ali. O Aham. indivíduo deixa de ir até lá por conta dessa depressão. Muitas das vezes o indivíduo deixa de ir, né, às missas ou aos cultos, dependendo da religião que esse indivíduo está inserido, por conta do julgamento, por medo do julgamento, né? Porque muitas das vezes quem chega pra gente com depressão perde muito peso. Por quê? Porque perde o apetite, perde a vontade de fazer as coisas, fica muito tempo deitado. Então, para eu não ser julgado naquela comunidade que eu sempre estive inserido, eu deixo de ir. Né? Eu entendi se deixar de ir como Entendi. espaço físico, não por conta do Senhor, mas também a gente entende, como o Senhor já tinha dito, que muitos deles largam do caminho do Senhor por achar que Deus Exato. desamparou ele perante essa doença. É. Mas deixar de vir, né? Você falou assim, Sim, ao templo, né? De estar junto do convívio das pessoas, né? Também ela deve encontrar um espaço melhor para ela, né? Porque também não vamos torturá-la, né? Porque sim, muitas vezes pode sentir uma tortura, né? Mas uhum, encontrar a situação em que ela possa viver também essa fé, porque estar ali no templo também faz parte da fé dela. Isso, sim, geralmente, isso é importante a gente ver nesse tempo, né? Quanto que as pessoas sentem falta de estar no espaço físico, né? Da igreja, né? Então que ela encontre também esse melhor lugar, mas não dá para ficar pensando no julgamento dos outros, né? Porque senão a gente não sai de casa, nem com depressão e nem sem depressão, né? sim. Porque se eu for me basear por aquilo que as pessoas estão olhando, ou aquilo que eu acho, né, que as pessoas estão pensando e olhando para mim, não dá mesmo para que a gente vivencie toda a nossa potencialidade, né, tanto de fé quanto de Sim. relacionamento com o próximo, né? Então é compreender que ela está depressiva, né, e que precisa estar naquele espaço faz parte também do seu tratamento, faz parte da sua vivência, né? Então, não é critério do que as pessoas vão dizer para a gente deixar de vir. E que ela acredite mesmo nesse potencial dela, que ela está Sim, passando por esse momento. E se eu tenho esse pensamento positivo e eu acredito no meu potencial, que é uma fase da minha vida e que eu vou vencer, facilita o tratamento. apesar que você, né, e eu também, né, que atendo pessoas com depressão, a ideia é que nunca vai passar. Então, tá bom, né? Mas como que você vai viver? Já que nunca vai passar, você vai viver como isso? Né? Então, Sim. assim, eu sei que isso vai passar, né? E tenho fé também, né? Uhum. Você também disse, né? Eu também sei que vai passar, né? Porque é por isso que você está aí, né? Senão, se não fosse, não estaríamos. Então vai passar. Então como que eu vou viver? É isso que a pessoa entender. Mesmo que eu imagine, que eu pense, né, que não vai passar, né,
porque é uma dor bastante grande, né? Um sofrimento bastante grande, sim. mas eu tenho que ter essa certeza, como que eu vou viver isso, né? Então, para que eu também viva essa dor da melhor maneira possível, né, nesse instante. E aí tem uma terceira, né? Que tem Sim, sobre os na mesma padres que pergunta. têm isso, sobre os padres que têm depressão e nesse momento eles deixam de buscar a Deus, se isso tem justificativa. É, você até disse para mim que ela citou, né, em específico, algum padre O, que disse isso, né? sim, Ah, que não é passou que por isso, né? Não que passou disse por isso, um isso. padre que passou por isso. Não é que perdeu a fé, mas enquanto está nesse processo, né, da vida em que eu tinha, né, antes da Uhum, depressão, na vida em que eu estou agora com depressão, esse espaço de compreender, né, a minha vida, compreender a minha nova maneira, né, de estar no mundo, minha nova maneira de me relacionar com Deus, né, eu acredito que há, né, talvez nesse espaço, né, e esse padre em específico, né, sim, a gente não pensou nesse instante, enquanto está compreendendo, né, de buscar a Deus. Mas quando sim. realmente compreendeu, sim, mas eu sou padre, né, é por isso que eu estou aqui, realmente, ali nesse instante, retornou, né, a buscar a Deus, né, mesmo com todos os sentimentos que a gente tem, às vezes de abandono, né, de estar sozinho, mas a nossa compreensão, nosso pensamento, né, ele ainda funciona e sabe que Deus, né, tem é onipresente e pode sim me ajudar nesse instante, compreende a minha situação no instante. Então foi é um espaço, né, da compreensão, porque é uma nova maneira de viver, uma nova maneira de estar, né, no mundo, uma nova maneira de ser padre, né, ali naquele instante, e que precisa ser compreendido. Então, mas acredito que nesse instante, às vezes, todos nós, às vezes, esquecemos, né, às vezes, de pedir a Deus a sua compreensão, de pedir a Deus o seu auxílio, né? Mas não é uma decisão de vida deixar Deus de lado. Eu não tomei uma Sim. decisão de vida, eu vou deixar Deus de lado. Mas, mas em alguns momentos, às vezes, a gente acaba realmente nos esquecendo, né, que esse Deus, que é todo bondoso, né, que é todo misericordioso, está ali conosco, não está ali para nos julgar, né, colocar mais peso na nossa vida, mas está ali para nos amparar, né, para nos carregar Sim, nos braços, né? e dependendo da dor, né, Padre Ivan, porque assim, é, se eu sou um sacerdote, certo? Como que os estudiosos, ou a maioria, vê o sacerdote? É a pessoa mais próxima de Deus. Eu Sim, vou até esse sacerdote, né? E nele eu conto os meus pecados, ele me absolve, né? Através da bênção de Deus, os meus pecados. Então, eu entendo que, por ele ser a pessoa mais próxima de Deus, talvez pare para pensar nesse entendimento e faça questionamentos assim. Por que eu não consegui impedir esta depressão? Por que eu não consegui impedir esta situação? E aí a gente tem que dar esse momento, não só para o sacerdote, eu acho que para qualquer humano, entender aquilo que aconteceu na vida dele. E é isso que o senhor falou. Não é que a pessoa esqueceu que Deus existe, não. Ele está no momento de entendimento. É como se fosse um luto. Eu perdi a minha avó, eu estou triste, me deixe viver este momento de luto para que eu entenda que aquele momento foi a hora dela. tá certo. Sim? Sim, talvez outra ideia que você deu, né? Como que o padre seja essa pessoa mais próxima de Deus, ele está livre de todas as situações do mundo, né? Então nós estamos Sim. num outro patamar, né?
Volta a anjos, Jesus, Padre Ivan, né? Volta a isso, Jesus, né? Ele veio, né, como carne e osso, semelhante como nós, né? Mas fez tudo, sofreu tudo como nós, menos o pecado. Então, a sensação que dá é que vocês, padres, também são assim. Vocês não né? têm dor. É como eu costumo dizer, Padre Ivan. As pessoas acham que nós psicólogos somos Madre Teresa de Calcutá. Sabe? A gente não tem dor de barriga, a gente não tem cólica, a gente não chora, a gente não sente frio, a gente não sente fome, a gente não sente nada. Né? Não somos anjos, como o senhor disse. Né? Não Né? somos Temos anjos. sentimentos. Não, temos sentimentos e a gente precisa desse tempo, né, para ter o entendimento de alguma situação que a gente está passando na nossa vida. E você citou Maria Teresa de Calcutá, no diário que ela deixou, né? Ela disse aí dos anos que ela passou, das noites escuras, de não sentir Sim, Deus, né? Mas não deixou de fazer aquilo que deveria fazer. Ela foi alguém que também passou por esse aquilo que momento, era proposto. Uhum. que era proposto, né? Mas, como você falou da pessoa de Cristo, né? A qual nós devemos buscar, nós padres em especial, devemos buscar ainda mais, né? Vivenciar esse Cristo na nossa vida. Mas Cristo lá no alto da cruz, né? Dois momentos, né? Bastante. Ele fala assim: afasta de mim esse cálice, lá no Horto das Oliveiras, porque é Sim, muita dor, muito sofrimento que ele está sentindo, né? É uma angústia muito grande. Então, o ser humano falou naquele instante: né? Afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade, não a minha. Então, é toda a divindade de Cristo, né, agindo, né, que não dá para dividir, né, o humano do divino, né, mas sim. demonstra toda, também essa fragilidade, né, que o homem passa, né, que a pessoa humana passa. E no alto da cruz, né, meu Deus, por que me abandonaste? Esse na minha Bíblia de Jerusalém, que está aqui. Sim, No Salmo 22, é esse salmo que Jesus cita lá no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas depois você pega o salmo, vai lendo. É outro salmo legal para ler as pessoas aí, né, que no momento da sim, depressão, né, de perceber como que o salmista vai compreendendo essa manifestação de Deus na vida dele, e acaba assim com glória, acaba com glória, sim. que é a trajetória de Jesus, né? No alto da cruz termina com glória. Então, esse Cristo a qual nós imitamos, né, também teve o seu sofrimento, né, também sentiu o abandono, né, na sua vida, como nós também nos sentimos muitas vezes abandonados, Sim, mas nós cremos e temos essa fé que Deus faz a glória dele acontecer na nossa vida. sim. Você vai me avisando aí, tá, Padre Ivan, sobre a live. Eu vi comentários dizendo que ela dura uma hora e meia. O senhor vai me avisando, porque eu também não quero atrasar o senhor nos seus compromissos. Acho que nós temos aí mais 10 minutos. Uau! Vamos ter que escolher perguntas? Vai lá, pode ir. Hum, tá, vou fazer as É, 6, aí depois eu escolho aqui enquanto a gente responde. Depressão sendo uma doença, ela não tem a ver com a falta de religiosidade. Isso a gente já falou. Não é sim. algo que dá por eu não ter religiosidade, mas tenho a impressão que se é acometido dessa doença e se tem religiosidade, eu prefiro substituir essa palavra por espiritualidade, as chances da gente se reerguer é maior. Sim, isso a gente já falou, que as chances da pessoa melhorar da depressão é maior por conta desse acolhimento, certo? Sim. E até estudos científicos, né? Se a pessoa digitar ali na a ajuda da fé nos tratamentos, vai encontrar Sim, muitas pesquisas, vai encontrar ali o Fantástico, que fez reportagens. Então, já é cientificamente comprovado. sim.
Tem uma pergunta aqui perguntando os sintomas indicativos da depressão. Tá, sintomas indicativos da depressão é diferente de tristeza. Hoje eu estou triste porque de alguma forma eu levantei triste e hoje eu estou triste, mas isso quer dizer que eu não tenho depressão. A gente tem que definir o que é esse humor depressivo. É essa sensação de tristeza, é essa autodesvalorização, é esse sentimento de culpa, que o indivíduo, ele acredita que perdeu a capacidade de sentir alegria, de sentir prazer, que tudo no mundo dele parece vazio e que não tem mais cor, né? E que falta energia, a pessoa deixa de dormir, é um cansaço excessivo, né? Então, esses são os princípios, alguns indicativos da depressão, né? Dores e sintomas físicos, difusos como mal-estar, cansaço, tem pessoas que têm perda do apetite, tem pessoas que têm um aumento do apetite, tem pessoas que têm queixas digestivas, a maioria, elas se queixam de muita dor no peito, como se fosse ter um infarto, taquicardia, sudorese. Isso também está associado com a ansiedade e a depressão. Então, esses são os sintomas indicativos de uma pessoa com depressão. Mas a gente também tem que entender como que é a vida e a rotina desse indivíduo. Às vezes, Padre Ivan, esse indivíduo sente taquicardia, sente dor no peito, sente cansaço, uma lentidão no corpo, uma vontade de ficar na cama. Ela vai no médico, faz tudo quanto é tipo de exame, não dá nada, e ela descobre que ela tem uma baixa de vitamina D, que ela tem uma baixa de vitamina B12, que se assemelha, né, aos sintomas depressivos, que ela está com estafa mental, que a estafa é um nível maior de estresse. Então quer dizer que eu não tenho depressão, mas eu também tenho que fazer uns ajustes na minha vida, né? Aí a gente faz ajuste, a gente às vezes precisa dar medicamento, né, para elevar a vitamina D, vitamina B12, né? Para estafa, a gente pede para a pessoa descansar o máximo, desestressar, arrumar a rotina dela, introduzir um momento de lazer nessa rotina, né? Como ler um livro, como descansar, como fazer um esporte, enfim. Então, esses são alguns sintomas, né, que a gente pode identificar da depressão. Ok? Ok. Aqui. A depressão é um estado de tristeza que uma pessoa sofre. E o suicídio, muitas das vezes, é a única solução que a pessoa tem para minimizar esta dor. Como que a igreja encara essa solução? A igreja é bem certa disso, né? A morte, ela não está no parâmetro, ou a eutanásia, ou outra situação dessa. Sim. Nós temos. Então, a morte não é, de maneira nenhuma, a solução. Não é algo digno, né? Traz para a dignidade humana. Até esse tempo atrás, Papa Francisco, algo que estava no catecismo, né? Que poderia ser entendido como que a igreja aceitasse a pena de morte, ele retirou qualquer tipo de interpretação dessa situação, né? Então, a morte, ela não está no nosso parâmetro da questão da eutanásia ou da pessoa cometer suicídio. Né? Jamais. Né? Mas a pessoa, volta a dizer, né? Não existe essa opção, né? Mas é a compreensão, saber que dor faz parte da nossa vida, né? Sofrer faz parte da nossa vida, né? As angústias fazem parte da nossa vida. Né? A gente quer tirar tudo aquilo que parece que não está bem fora do nosso âmbito, né? E a gente vai viver num outro mundo. Então, nós temos que perceber, né? Que todas essas situações de dor, de sofrimento, de angústias, elas fazem parte da nossa vida e ela tem o seu sentido para nós, que nós já discutimos aqui também, né? E que faz com que a gente compreenda melhor tanto a minha fé como o meu relacionamento com as pessoas. Nós vamos Cabe mais uma pergunta para mais dois ou não? 18 segundos. Ai, Padre Ivan.
Eu Muito agradeço. obrigada por participar da live de hoje, por ter esclarecido, né, bastante assuntos, né, para as pessoas que Isso. estavam nos ouvindo nesse momento. E obrigada